Boa noite a todos. A primeira secretária já realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. Declaro aberta a 23ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Verde. Convido a todos a fazerem a oração regimental desta casa. Senhor, abençoai esta casa e fazer instrumento de vossa paz. Nós pedimos, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leitura da ata da 5ª reunião extraordinária. Ata da 5ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Verde. Além dos membros da mesa diretora, registraram-se presença na sessão os seguintes vereadores: Everton Paulo, Jackson Luiz Felipe, Paulo José e Silmara Girlane. Na ordem do dia foram colocados em discussão e posteriormente em deliberação as seguintes proposições. Submetido à segunda votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 5, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida foi submetido à segunda votação com quórum de maioria simples o projeto de lei ordinária do Legislativo número 7, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência foi submetido à segunda votação com quórum de maioria simples o projeto de lei ordinária do Legislativo número 8, obtendo 5 votos favoráveis, 4 votos contrários e nenhuma abstenção, sendo aprovado por maioria simples. Prosseguindo, foi submetido à segunda votação com quórum de maioria simples o projeto de lei ordinária número 83, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi submetido à segunda votação com quórum de maioria simples o projeto de lei ordinária do Legislativo número 2, sendo aprovado por unanimidade. Dando continuidade, foi submetida à segunda votação pelo processo nominal com quórum de 2/3 a proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2026, sendo aprovada por unanimidade. Por fim, foi submetida à primeira votação pelo processo nominal com quórum de maioria absoluta o projeto de lei complementar número 8, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às 19h11, o presidente encerrou a sessão e ordenou que se lavrasse a presente ata elaborada pela primeira secretária Bruna Renata, nos termos do inciso 5 do artigo 35 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Obrigado pela presença plenária das pessoas do Conselho Tutelar. Inscreveu-se na tribuna livre. Coloco a ata em votação. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Ata aprovada. Inscreveu-se na tribuna livre Marcos Antônio de Andrade Afonso, secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Agropecuária, convocado pelo plenário. Ele não compareceu, mas mandou um ofício. Ofício número 66 de 2026, assunto resposta do ofício número 151 de 2026, comunicação da impossibilidade de comparecimento e requerimento do adiamento. Santana da Verde, 3 de agosto de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, Marco Antônio de Andrade Afonso, secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agropecuária, em resposta ao ofício número 151 de 2026, por meio do qual foi convocado para comparecer à sessão plenária dessa Câmara Municipal, dia 3 de agosto de 2026, às 19h, vem respeitosamente comunicar sobre a possibilidade de comparecimento no ato da data designada, bem como requerer o seu adiamento pelas razões a seguir expostas. Os fatos mencionados na convocação relacionada ao episódio ocorrido em 20 de maio de 2026 já se encontram sob investigação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais no âmbito da notícia de fato número 02160294 04006662202691, instaurado durante a terceira promotoria de justiça da Câmara da Comarca de Três Pontas.
O subscritor foi formalmente notificado pelo Ministério Público por meio do ofício 557 de 2026 para comparecer à sede da Promotoria de Justiça no dia 10 de julho de 2026, ocasião em que prestou esclarecimento que lhe foram solicitados acerca dos fatos investigados. A convocação expedida por essa Casa Legislativa possui objeto diretamente relacionado aos mesmos acontecimentos submetidos à apuração ministerial, inclusive com a possível repercussão das esferas administrativas civil e criminal. Neste contexto, a repetição imediata da oitiva em sessão pública e sem pleno conhecimento dos questionamentos que serão formulados poderá comprometer o exercício pleno do direito de defesa, produzir interpretações descontextualizadas e expor o convocado ao risco de autoincriminação. A Constituição Federal assegura o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e o direito de não produzir prova contra si. Garantias aplicáveis a qualquer pessoa submetida a procedimento de natureza investigativa ou sancionatória. Esclarece que se a presente comunicação não se representa desrespeito à Câmara Municipal, recusa definitiva de colaboração ou tentativa de impedir o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo. Busca-se apenas compatibilizar essa atividade fiscalizatória com a investigação já instaurada pelo Ministério Público e com as garantias constitucionais asseguradas ao convocado. Diante do exposto, requer-se que seja recebida e considerada justificada a presente comunicação de impossibilidade de comparecimento à sessão plenária marcada para o dia 3 de agosto de 2026. Que a oitiva seja adiada para a data posterior, preferencialmente após a conclusão ou avanço substancial da investigação ministerial. Subsidiariamente, que essa presidência encaminhe previamente por escrito os questionários específicos que se pretende formular, possibilitando a apresentação de respostas técnicas e documentais, que, em eventual nova convocação, seja assegurada antecedência razoável, bem como o acompanhamento do convocado por advogado. Que seja preservado o direito do convocado de permanecer em silêncio quando as perguntas, cujas respostas podem implicar autoincriminação, responsabilização pessoal ou interferência na investigação em curso. O subscritor reafirma sua disposição de colaborar com as instituições públicas, dentro dos limites constitucionais e legais, comprometendo a prestar os esclarecimentos cabíveis em momento e condições que não prejudiquem sua defesa nem a apuração conduzida pelo Ministério Público. Sem nada mais no momento, renova-se protestos de elevada estima e consideração. Santana da Vargem, 3 de agosto de 2026. Marco Antônio de Andrade Afonso, secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Água Urbana. Coloco esse ofício em votação. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Não? É, mas ele não escreveu no Tribuna Livre, né? Ele só mandou o ofício. É. O convidado foi convocado? Convocado. Presidente, eu vou me pronunciar no final da reunião. Tá bom. Matérias do expediente. Projeto de lei complementar número 9 de 2026, autor Angelino Rodrigues Galvão. Altera-se o primeiro do artigo 53 da lei complementar 024 de 2022, que estabelece o plano de cargos e salários do Ministério da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem.
Projeto de lei ordinária número 90 de 2026, autor Edmir Rodrigues Galvão, institui a política municipal de alfabetização no âmbito do município de Santana da Vargem. O projeto de lei número 85, autor Edmir Rodrigues Galvão, altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa no município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando uma abertura de crédito adicional especial. O projeto veio com pedido de tramitação em regime de urgência. Essa é uma verba de 200 mil destinada à PAI, dotado Caixa. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária, número 85, aprovado, regime de urgência. Regime de urgência aprovado. Projeto de lei ordinário número 86 de 2026, autor Edmir Rodrigues Galvão, altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando a abertura de crédito adicional especial. O projeto veio com pedido de tramitação em regime de urgência. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Esse projeto é uma abertura de crédito para aquisição dos móveis da UBS no valor de 540 mil. Regime de urgência aprovado. Projeto de lei ordinária número 87 de 2026. Altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 e 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando a abertura de crédito adicional especial. O projeto veio com pedido de tramitação em regime de urgência. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Regime de urgência aprovado. Isso é uma abertura de crédito no valor de 180 mil para medicamentos e materiais hospitalares e médicos. O projeto de lei ordinária número 88 de 2026 altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando a abertura de crédito adicional especial. O projeto vem com pedido de tramitação em regime de urgência. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Regime de urgência aprovado. Esse valor é de 185.162. O deputado Lucas Vasmar e o Pinheiro, através do vereador Jackson e da vereadora Puga. Projeto de lei ordinário número 89 de 2026, autor Edmir Rodrigues Galvão, retifica o quadro
constante do artigo 2º da Lei Municipal número 2015/2026, para corrigir o erro material no Código do elemento despesa. Projeto de Lei Complementar número 10/2026, autor Argenido Rodrigues Galvão, altera o inciso 1º do artigo 53 da Lei Complementar número 24/2022, que estabelece o plano de cargos e salário do magistério da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. Projeto de Lei Ordinária número 91/2026, autor Argenido Rodrigues Galvão, altera o artigo 64 da Lei Municipal número 1483/2019, que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar. Presidente. Boa noite a todos. Eu gostaria de colocar no plenário um pedido de urgência, conforme o artigo 120 do regimento interno, neste projeto do Conselho Tutelar, se todos estiverem de acordo. Os que estiverem a favor, permaneçam como estão. Pedido de urgência aprovado. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2026. Autor Argenido Rodrigues Galvão, altera o parágrafo 4º do artigo 40 e revoga o inciso 3º do parágrafo único do artigo 109 da Lei Orgânica do município de Santana da Vargem. Veto número 6 de 2026, mensagem do veto 06 de 2026. Receba as emendas da LDO. Projeto de Lei Ordinária número 93 de 2026, autor Argenido Rodrigues Galvão. Promove a retificação da Lei Municipal número 2024/2022 para corrigir erros materiais relativos à classificação orçamentária do crédito adicional especial. Projeto de Lei Ordinária número 94, autor Argenido Rodrigues Galvão, altera a Lei Municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro 2026, visando a abertura de crédito adicional especial. O projeto veio com pedido de tramitação em regime de urgência. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Regime de urgência aprovado. Tem uma abertura de crédito no valor de R$800 mil para a execução do serviço do loteamento Nova Santana. Projeto de Lei Complementar número 11 de 2026, autor Argenido Rodrigues Galvão. Altera o anexo atribuições da Lei Complementar 024/2022, que estabelece salário do magistério da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem a fim de criar uma vaga de cargo de professor. O projeto de lei complementar número 12 de 2026, autor Argenido Rodrigues Galvão, altera o anexo atribuições da lei complementar número 23 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do Poder Executivo para modificar o número de vagas dos cargos de assistente administrativo e assistente de recursos humanos. Projeto de lei ordinária número 95 de 2026 dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, estabelece seus princípios, gestão e financiamento
aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico, o FMSB, e cria o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Básico, o CGFMSB. Esse projeto veio com pedido de urgência. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Pedido de urgência aprovado. Parecer das comissões permanentes 331/2026. Autor CLJRF de 2025, Legislação, Justiça e Redação Final 2025-2028. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 65 de 2026. O projeto 65 de 2026 está com o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Portanto, o parecer deve ser deliberado em plenário antes da deliberação do projeto, conforme o artigo 173 do regime interno, artigo 173, sempre que o parecer da comissão for pela rejeição do projeto, deverá o plenário deliberar primeiro sobre o parecer antes de entrar na consideração do projeto. Votação única simbólica com quórum de maioria simples. Presidente, a Comissão de Legislação que eu ofereci, eu gostaria de fazer um parecer jurídico. Que parecer jurídico está analisando o projeto de acordo com a votação apresentada, entendendo se não respeita a legislação que regulamenta a matéria. Não há aplicação de laudo de obrigação que permite verificar que este, de fato, utilizou-se o método comparativo direto de dados de mercado. Pelo exposto no projeto, é possível conjecturar que outra opção ventilada pela terceira promotoria seja mais interessante ao município, pois a empresa continuará executando suas atividades com segurança e o município perseverará o seu preço. Destaca ainda, salvo da juíza da melhor forma que se encontra a aprovação do projeto, poderá exigir os seus viabilizadores, improbidade administrativa, crime contra a administração, crime em licitação e contratos, crime de responsabilidade, infração coletiva administrativa, lesão ao escopo público, entre outros. Recomendamos o envio desse parecer para o projeto do controle interno. E para o controle interno do legislativo dessa Casa da Ciência. Pelo motivo que a nossa comissão concordamos com o parecer jurídico. Coloco em votação. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Parecer das comissões. Parecer das comissões aprovado. Parecer das comissões permanente 337/2026. Autor, Legislação, Justiça e Redação Final 2025-2028. Parecer da Comissão Legislativa, Justiça e Redação Final do projeto de lei ordinária número 73 de 2026. O projeto 73 de 2026 está com o parecer contrário da Comissão Legislativa de Justiça, redação final. Portanto, o parecer deve ser deliberado em plenário antes da deliberação do projeto, conforme o artigo 173 do regime interno, artigo 173, sempre que o parecer da comissão for pela rejeição do projeto, deverá o plenário deliberar primeiro sobre o parecer antes de entrar na consideração do projeto. Votação única simbólica com quórum de maioria simples. Presidente, eu gostaria de estar passando aqui, né? Deixar gravado aqui que o parecer jurídico coloca que não é competência da Câmara autorizar ou não a cessão de uniformes por parte da Prefeitura, pois tal abolição afronta a independência dos poderes.
e não pedindo autorização. É um ato administrativo simples. O executivo não informou também, de forma clara, se o fornecimento será gratuito ou não, e não apresentou impacto orçamentário aos demais elementos exigidos pelo texto dispositivo que regulamentam o direito financeiro. Foram também sugeridas algumas emendas, que seria poderá por deverá. Então, no final, a Procuradoria Legislativa analisou o projeto, e salva melhor juízo que o projeto não respeita a legislação do regulamento de matéria, conforme consta dos tópicos dos itens 3 deste parecer. Por este motivo, a nossa comissão seguiu o parecer jurídico. Coloco em votação o parecer das comissões permanentes. Aqueles que tiverem a favor permaneçam como estão. Parecer aprovado. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2026, do primeiro autor Gemiro Rodrigues Galvão. Altera o anexo das atribuições da Lei Complementar número 23 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do Poder Executivo para modificar as atribuições e função de confiança de pregoeiro e do cargo de agente de contratos, segunda votação nominal, com quórum de maioria absoluta. Dona Renata? Sim. Everton Paulo? Sim. Gilson Vitor? Sim. Grande Oliveira? Sim. Jackson Luiz? Boa noite, presidente, a todos os presentes, novos colegas, no voto é sim. Luiz Felipe? Sim. Paulo José? Boa noite a todos, boa noite, presidente. Meu voto é sim. Silmara Giuliani? Sim. Projeto de Lei Complementar número 8, aprovado. Pronunciamento dos vereadores por 5 minutos. Boa noite, presidente. Novamente, boa noite aos novos colegas. Boa noite ao pessoal do conselho, que está hoje no plenário. Boa noite ao pessoal de casa que nos assiste. A respeito da convocação ao secretário, ao senhor secretário Marcos Antônio, eu queria uma providência de Vossa Excelência que fizesse, primeiramente, constar em ato o não comparecimento do secretário. Preciso que faça também um ofício ao prefeito solicitando as medidas cabíveis, tendo em vista que a justificativa apresentada não tem respaldo legal, pois o fato de prestar esclarecimento ao Ministério Público não impede de comparecer à convocação da Câmara, pois este fato impede a ação fiscalizatória do Legislativo, ferindo a independência dos poderes. O terceiro passo, que encaminha também ao Ministério Público, informando o ocorrido e pedir para investigar o eventual comprometimento de crime de prevaricação, crime de responsabilidade ou do que pode ter ocorrido, e pedir para reconvocar. O Everton Paulo, pode deixar que a gente vai, essa casa vai tomar as medidas cabíveis. Declaro. Presidente, boa noite mais uma vez. Vamos só reiterar a fala do vereador Paulinho. Achou extremamente importante que o fato seja esclarecido. A gente entende que o Ministério Público está em investigação, e ele, como subsecretário da época e agora atual secretário, então ele poderia sim muito bem vir cá responder algumas perguntas nossas. Eu acredito que talvez ele nem possa ter participado do ato, mas talvez ele poderia trazer algumas informações a respeito, deixar o pessoal
esclarecido, né, já que o secretário da pasta antiga ele já não pode ser mais convocado para prestar esclarecimento, mas é de conhecimento de todo mundo aqui que não foi feito um processo administrativo, né? Foi feito um boletim de ocorrência do caso. Aí já começou errado por aí, então tinha que fazer um processo administrativo para que seja o ato apurado, né? E se tivesse algum outro funcionário, se tivesse feito alguma coisa a mais, ou descartado, por exemplo, um outro tipo de material, isso aí no processo administrativo você tem a condição de saber, tem a condição de investigar, né? E o secretário ele não é convidado, ele é convocado, então ele tem que vir. Ele pode vir aqui e falar que não sabe de nada, mas ele tem que vir, né? A gente preza aqui nessa casa pela transparência, e o governo todo do executivo fala em transparência, ganhei selo, ganhei medalha, e na hora de esclarecer alguns fatos, não manda o secretário, não manda, sei lá, alguém que fosse para acompanhar ele, que seja, né? Mas a transparência ela tinha que ter dado as caras aqui para nós hoje. Essa Câmara não vai julgar ninguém, a gente só vai conversar, né? Até o papel nosso não é esse, a gente nem montou comissão para isso, né? A gente só quer saber de algumas informações, até que ponto tem o envolvimento, até que ponto tem o dolo, até que ponto tem a participação, talvez até de outras pessoas, ou o descarte de outros materiais que a gente não sabe. Então, aí fala-se muito da transparência na internet, mas na hora de colocar a transparência para a Câmara aqui, de uma maneira presencial, isso não foi feito. Então isso é ruim, isso é triste. A gente aqui só quer saber o que a população também quer saber, né? Então deixar registrado aqui em satisfação minha como vereador dessa casa e pedir, juntamente com o Paulinho, que o senhor possa convocar de novo, né? Que eu acho que ele tem que vir sim, bater um papo com a gente aqui, né? É só isso, e obrigado pelo tempo. Declaro encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos.